Estamos live. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês novamente para o ciclo de palestras do Consulado Geral do Brasil em Orlando. Esse é o nosso segundo ciclo de palestras que estamos inaugurando hoje sobre temas de interesse da comunidade brasileira aqui na região da Flórida Central. Enorme prazer estar com vocês. Estamos hoje na Igreja Bom Pastor, graças ao apoio da pastora Rita, que nos ofereceu esse lugar mais próximo da onde a comunidade brasileira está, reside e trabalha. Hoje vamos abordar um tema de fundamental importância para o brasileiro que vive no exterior, que é como manter, desenvolver o português como língua de herança. E temos o prazer e a honra de termos juntos hoje a doutora Ivan Destro-Boruchowski, espero que eu tenha pronunciado relativamente bem o nome. Ela é doutora em Curriculum and Instruction pela Florida International University, tem mais de 25 anos de experiência em educação entre Brasil e Estados Unidos e se dedica à pesquisa sobre educação bilíngue, especialmente no âmbito de políticas linguísticas e do desenvolvimento curricular para a alfabetização de crianças em contextos multilingües. Ela recebeu um prêmio em 2014, World's Ahead Graduate Student, pela Florida International University, e em 2017, o prêmio Publicação Mais Relevante de Língua Portuguesa, da American Organizations for Teachers. Baixar gratuitamente na internet, que é como manter e desenvolver português como língua de herança, que inclusive tem apoio do Ministério das Relações Exteriores. Eu pauso aqui e passo a palavra para a doutora Ivan, que vai, então, apresentar um pouco mais sobre esse assunto. Bom dia a todos, muito obrigado ao embaixador e todas as pessoas que trabalham no consulado, a pastora Rita e toda a comunidade aqui da Flórida Central, de Orlando, por ter me convidado para compartilhar um pouco da minha experiência e dos meus conhecimentos sobre as línguas de herança e sobre a minha pouca trajetória de o que eu fiz com os meus filhos quando eu me mudei para os Estados Unidos há 16 anos também. Então, isso foi o que me fez me envolver com esse tema de línguas de herança. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos com um filho de 8 meses, vinda do Brasil e querendo entender, e agora? Como é que meu filho vai aprender a falar português? Como é que meu filho vai ler em português e aprender sobre a minha cultura, a minha história, a história da nossa família e ter a possibilidade de participar de uma cultura tão rica como é a cultura em língua portuguesa, particularmente a herança brasileira. Então, olha lá, quando eu fiz o meu mestrado, eu escrevi um resumo dos conteúdos que eu aprendi durante esse período. E esse resumo virou esse livro que eu escrevi junto com a Ana Lúcia Lico, que é uma das diretoras do programa de língua de herança Abrace em Washington. E esse livro, como o embaixador disse, todas as pessoas podem ter acesso gratuitamente. Nós vamos colocar o link depois para você a baixar esse livro. Qualquer líder comunitário ou pai que tem o interesse de entender o que é o falante de herança e como manter a sua língua dentro de casa, você vai ter acesso a esse livro gratuitamente. Bom, deixa eu explicar para você o contexto que é a aquisição de uma língua. Então, quando nós estamos adquirindo uma língua, desde que nós nascemos, nós temos esse input, esse insumo, que a gente fala em português, que é tudo o que a gente ouve da língua. E nós também temos, além de ouvir e receber a língua, a gente tem a necessidade de produzir sentido. Isso são os elementos básicos
para a aquisição de uma língua. A quantidade de insumo de que eu recebo e a quantidade e a qualidade, desculpe, os dois são importantes, quantidade e qualidade do que eu recebo e também de quanto eu produzo sentido. Isso é que vai determinar quanto vai atingir o patamar de introjeção de um padrão gramatical. Por exemplo, se nós estamos recebendo bastante insumo e produzindo bastante a língua, nós vamos aprender a construir, por exemplo, a diferença de gênero nas palavras, feminino, masculino. Nós vamos aprender a flexionar o verbo, por exemplo, diferente entre o presente e o passado. Uma coisa que é muito comum entre os falantes de herança, se você observar nos seus filhos, ele recebe muita a informação dos verbos na terceira pessoa. Você faz tarefa, você gosta disso, e como ele recebe menos insumo da primeira pessoa, eu gosto, ele acaba usando mais essa terceira pessoa. Então ele acaba falando, eu faço tarefa, não é? Eu gosto disso. Então a ideia é, se ele não tiver esse insumo na primeira pessoa e a necessidade de produção na primeira pessoa, ele não vai desenvolver essa habilidade gramatical. Então, todas as habilidades gramaticais, elas estão ligadas ao tempo e ao patamar que todas as pessoas precisam adquirir de insumo e produção daquela habilidade gramatical para aí sim aprender a usar. Se você tiver um pouco insumo e pouco produção, você vai ter que ter mais insumo e mais produção. Então, você só desenvolve aquela habilidade gramatical depois que você tem um patamar de aprendizado. Por isso que a gente percebe que diferentes contextos linguísticos, diferentes contextos têm diferentes formas de aquisição da língua. Então, quando a gente fala um falante nativo, eu sou uma falante nativa de português. Desde que eu nasci, eu tive ampla exposição e necessidade de produção de sentido, tanto em situações formais quanto em situações informais. Eu gosto de falar, o nativo, ele aprende até pelos poros, né? Porque você escuta a rádio dentro do carro, você vê um outdoor, tudo nessa língua. Então, você está sempre tendo acesso e sempre sendo requisitado a produzir sentido. Então, pensa, o patamar de produção, ele, para aprender essa língua, você acaba atingindo bem rápido. É o que a gente considera um desenvolvimento padrão típico de um falante nativo. O falante de segunda língua é aquele que mora num país que fala uma língua, mas quando ele vai na escola, ele aprende uma outra língua. Por exemplo, se você vai para uma escola bilíngue, se eu morasse no Brasil e fosse para uma escola bilíngue em português e inglês, a minha língua nativa seria o português e a minha segunda língua seria o inglês, porque eu estou aprendendo essa língua numa situação formal. E geralmente você aprende essa língua com vocabulário e situações da escola. Então, situações formais, onde você tem que fazer apresentações. E geralmente o falante de segunda língua, ele tem mais dificuldade nas gírias, na fala que é da rua, na fala simples, que é a fala do ambiente informal. Por quê? Porque ele aprende geralmente em uma situação formal. Nós temos também o falante de herança. A língua de herança é aquela em que a pessoa vive numa sociedade que tem uma outra língua dominante, uma outra língua predominante, mas que dentro da sua casa a família fala essa língua. Essa é a língua de herança. Então, a língua de herança é diferente da língua que é dominante na sociedade. Geralmente, a aquisição de um falante de herança ele tem amplo input, ampla produção no início da sua vida. E depois, ou parcial também, quando tem um pai que fala uma língua, a mãe que fala outra língua, os avós falam uma língua. Isso não tem problema. Sempre vai ter essa ideia de que é ampla no início, porque tem um contato familiar, e tem os laços afetivos, os laços de identidade.
Então, esse falante é um falante que, mesmo que ele não tenha um vocabulário extenso, mesmo que ele não tenha todos os elementos gramaticais, que ele não concorde o feminino, o masculino, ou flexione o verbo de um jeito diferente, a ideia é que ele tem uma relação identitária, ele tem laços culturais com essa língua. E o que acontece geralmente é que quando esse falante entra na escola formal, a partir aqui nos Estados Unidos do kindergarten ou do pre-K, ele passa a ter menos insumo e produção, porque ele passa muito tempo na escola imerso em inglês e menos tempo com a família. Então ele tinha essa ampla exposição com a família e agora vai diminuir quando entra na escola. Então isso é uma característica do falante de herança. Só para complementar, existem outros contextos de aprendizado, por exemplo, o língua estrangeira, onde você tem uma exposição limitada e sem laços de identidade. Agora, se nós pensarmos aqui nos falantes de herança, só entender aprofundadamente, ele tem acesso e produção reduzidos a essa língua. Ele tem acesso na família, às vezes na comunidade, às vezes não, às vezes a família está mais isolada, não tem muita comunidade falante. Aqui não. Pensa, na Flórida nós temos uma comunidade forte de falantes de português. Então, temos que usar esse privilégio, né, de acessar a comunidade. Então, os falantes de herança, por que eles têm esse acesso e produção reduzidos? O vocabulário deles geralmente vai ser o vocabulário usado na família. Então, eles não têm o vocabulário escolar, o vocabulário formal. Eles têm o vocabulário do café da manhã, eles têm o vocabulário do jantar e eles têm o vocabulário que fala-se dentro da casa. Isso também é o que a gente chama de domínios linguísticos. Quanto mais domínios linguísticos a gente tem acesso, mais a gente desenvolve diferentes vocabulários. Então, por exemplo, se eu tenho um domínio linguístico além da família, eu começo a falar português interessante sobre os meus interesses, por exemplo, estou interessada no meio ambiente. Então, eu começo a ler livros sobre o meio ambiente. Eu começo a pensar sobre a Amazônia, a ler coisas sobre a Amazônia. Então, eu vou ampliar aquele domínio linguístico, aquele vocabulário que era só da família, eu começo a ampliar para um outro domínio linguístico, que é, por exemplo, o das ciências, que é particularmente do meio ambiente. E isso também se refere às estruturas gramaticais. Quanto mais acesso a estruturas gramaticais, mais eu vou atingir aquele patamar em que se solidifica a gramática e daí você aprende a regra. Isso tudo é muito inconsciente no nosso cérebro. Muito importante aqui a gente falar para os pais e para a nossa comunidade. Não compare falantes nativos com falantes de herança. Né? Os falantes nativos, eles têm ampla imersão, exposição, produção de sentido. Eles falam, eles leem, eles escrevem como monolíngues. Eles têm um tempo de imersão muito grande. Então, a gente não pode chegar para o falante de herança e falar, você está falando errado. Ou, às vezes, a gente escuta que a avó fala, mas por que essa pessoa está falando tão errado esse português? O que está acontecendo? Então, a gente precisa explicar para as pessoas, porque ele não é um falante nativo, e ele é um falante de herança. Então, o insumo e a produção são restritos. E, além disso, está em contato com outras línguas. Ele é um falante multilíngue, ele está imerso num ambiente de muitas línguas. Então, nós temos que valorizar o falante de herança e falar para ele, você está caminhando muito bem, você está aqui adquirindo a sua língua e nós vamos ampliar os domínios linguísticos e ampliar a exposição às estruturas gramaticais para ampliar o seu aprendizado. Mas o que você tem agora já é muito bom e vamos continuar aprendendo, não é isso? Quais são os fatores que mais influenciam a aquisição de uma língua de herança? Primeiro fator é a política linguística familiar. É muito importante que a família decida, faça um pensamento, uma discussão consciente do quanto tempo
ou de que nível de exposição essa criança vai ter. Então, nós vamos combinar os dois, os pais, as mães, os dois falantes adultos dentro da sala de aula vão falar português, ou um só vai falar português. Nós vamos determinar que em casa a gente só responde se falar em português, ou a gente vai conversar, todo jantar é a hora do português. Então é importante determinar um momento explícito para as crianças entendam. Essa é a hora do português, ou esse é o lugar que se fala português, porque assim eles vão botar lá o cérebro deles para trabalhar. O nosso cérebro é fantástico para aprender língua, tem uma habilidade impressionante de aprender várias línguas ao mesmo tempo. Mas a gente precisa colocar o nosso cérebro nessa situação de insumo, de escutar e também de produzir. Quanto mais a gente coloca nessa situação, mais o cérebro vai se treinar e buscar lá o aprendizado. Então, é muito importante a política linguística familiar. Mas o que a gente tem observado na nossa pesquisa é que, para você adquirir níveis de proficiências altos, você precisa do ensino formal. Ok? Senão, o falante de herança vai ser aquele que fala apenas o vocabulário do café da manhã, o vocabulário do jantar. Para ele desenvolver os outros domínios linguísticos, os outros vocabulários e as estruturas gramaticais cada vez mais complexas, né? O verbo no passado, tudo isso, ele precisa do ensino formal. E é por isso que nós sempre falamos, é muito importante criar escolas comunitárias de língua de herança, escolas de sábado, dentro das igrejas, dentro das escolas. Eu, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui atrás das escolas dos meus filhos e comecei a alfabetizar todos os brasileirinhos que estavam ali na escola uma vez por semana à tarde por 1 hora, né? Então a ideia é que os pais têm muita força aqui nos Estados Unidos, tá? Os pais têm muita importância para a comunidade escolar. Então, não é que nem no Brasil, você deixa a criança na escola e sai. A cultura escolar dos Estados Unidos é diferente. E requer a participação da família e dá importância para o que a família acha importante. Então, é muito importante que os pais falem para os diretores de escola, para os professores. Nós queremos que os nossos filhos desenvolvam o português. Nós estamos falando português em casa, mas nós precisamos ou de uma aula à tarde extracurricular de português, ou colocar o português como a opção dentro da grade curricular da escola, 1, 2 vezes por semana, ou também batalhar por escolas bilíngues. Nós batalhamos por escolas bilíngues. Hoje nós temos escolas bilíngues em Miami, mas isso foi um esforço muito grande da comunidade, porque os pais têm esse poder aqui nos Estados Unidos. Então, a ideia é chamem reuniões com os diretores, se fortaleçam, busquem outros pais, façam reuniões, porque vocês conseguem buscar essa ajuda aqui para aumentar o nível de proficiência dos nossos filhos. Outra questão importante, a política linguística, o ensino formal, mas também o valor da comunidade e o acesso à comunidade. E isso nós somos privilegiados aqui na Flórida. Nós não estamos isolados. Nós temos vários falantes de português. Aqui nós temos missas em português, nós temos várias coisas em português. Então você precisa participar dessa comunidade. Você precisa participar de grupos de pais que falam português. Levar os seus filhos para fazer brincadeiras e brincar com pessoas que falam português. Então, usar o privilégio que nós temos aqui na Flórida de ter acesso a vários serviços que a comunidade oferece em português e participar desses serviços. É assim também que vai criar o insumo e a necessidade de produção linguística para desenvolver o português. Outra coisa importante é o valor que a língua de herança tem na sociedade e na escola. A ideia é que aqui nos Estados Unidos existem pouca valorização, às vezes, dentro da escola de uma pessoa bilíngue ou da língua de herança. E aí os pais precisam trabalhar para que essa escola entenda que isso é um valor da família e que a comunidade quer
essa escola valorizando o português como língua de herança, quem sabe oferecendo ensino formal, aulas extras, ou também fazendo encontros, clubes de brasileiros dentro da escola. Há várias possibilidades aqui. A ideia é que os pais peçam para a escola abraçar o português e criar possibilidades desse uso e expressão do português dentro das escolas. Quando você tem todos esses elementos trabalhando juntos, você vai conseguir atingir altos níveis de proficiência na língua. E isso é muito importante as famílias discutirem. Por quê? Porque se você quer que o seu filho apenas fale o português como um iniciante, isso quer dizer o quê? Que ele saiba fazer perguntas básicas ou saiba responder perguntas básicas. Bom dia, boa tarde. Saiba, por exemplo, ir no mercado brasileiro e saber comprar um pão de queijo. Aqui, essa proficiência inicial, ela é suficiente. Mas, se você quer que seu filho converse com você em português, né? Converse com você em português, que fale com você sobre a escola, que conte para os avós sobre a vida dele, aqui essas frases básicas, quanto custa, bom dia, boa noite, não são mais suficientes. Então eu tenho aqui a ideia que vocês entendam que a pirâmide aqui invertida acontece porque quanto mais eu quero avançar no vocabulário e no uso da língua, mais eu tenho que me dedicar, porque mais ampla é a necessidade de exposição e de produção. Agora, se você quer que ele fale muito bem, como se fosse um nativo, você vai ter que fazer muito esforço e muito ensino formal. Então, a gente pensa que a importância da língua falada dentro de casa, da língua falada na comunidade, mas também criar essas situações de outros domínios linguísticos. Vamos fazer um clube de português que discute o meio ambiente. Vamos fazer um clube de português que discute uma coisa que as crianças estão com vontade de discutir, é do interesse delas. Então, vamos fazer esse clube. Por quê? Porque isso vai ampliar a possibilidade de insumo e produção linguística dessas crianças. Então, usar a língua de herança dentro de casa e buscar oportunidades de ensino formal vão resultar em grandes níveis de proficiência. Foi isso que eu fiz com a minha família. Os meus filhos, eu busquei a comunidade, nós vamos em todos os eventos que tem da comunidade brasileira. Os meus filhos acabei mudando eles para uma escola bilíngue quando houve a oportunidade. E hoje eles são bilíngues, falam fluentemente o inglês, o português e já aprenderam a ler e escrever e estão trabalhando nesses níveis aqui, avançados de proficiência. Por quê? Porque nós fomos buscando essas oportunidades e a ideia é que os pais tomem esse empenho na mão deles. Nós vamos nos empenhar e discutam qual é o nível de proficiência que eles esperam que a sua família chegue. Para isso, eles precisam pensar que tem um planejamento, né? Então, pensa, em manhã, dentro de casa, quanto tempo se fala português? Das 7 às 8, por 1 hora? Depois, a criança vai na escola, geralmente, por muito tempo e não escuta nada de português. Será que não tem uma oportunidade para colocar o português nessa escola? Para colocar um clube de português? Para fazer um encontro dos alunos de português? Geralmente, a gente pode encontrar um grupo de pais que vai se esforçar para fazer isso. E depois da escola, quando você tem atividades extracurriculares, essas atividades, eles têm professores que falam português? Tem ensino formal? Tem o clube dos amigos que falam português? No jantar, você está falando português? Antes de dormir, ou você está lendo em português? É muito importante ler livros em língua portuguesa para os seus filhos. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento do vocabulário. Então, e nas atividades de fim de semana? Os amigos ou colegas da escola, quando você vai visitar familiares, eles estão falando português com vocês? Quando vocês vão nas comunidades, eles estão falando português? Tudo isso é muito importante. Então, pensar
Quando você lê, quais são as oportunidades que você tem para ler, escrever e falar em português. E sempre valorizando, porque essas crianças estão se esforçando, mas eles têm um input, um insumo, uma situação reduzida. Então, valorizar o que eles já conquistaram e criar oportunidades para eles ampliarem. A ideia é que precisa do esforço familiar e da comunidade para atingir níveis avançados de proficiência. As pesquisas estão mostrando isso. Estou terminando uma pesquisa que mostrou isso. A aluna que atingiu o nível avançado, como se fosse um falante nativo, ela, além dos pais falarem português em casa, ela teve aula de português 2 vezes por semana, por 2 horas, durante a vida escolar dela. Então, ela fazia a aula normal na escola e depois os pais levavam ela a uma aula particular ou uma escola comunitária e oferecia esse insumo e produção em diferentes domínios linguísticos. E isso realmente ajudou. Dentro da minha pesquisa que eu estou fazendo com a doutora Leila da Costa, lá da Universidade de Miami, é a única aluna que conseguiu atingir um nível de proficiência como se fosse um falante nativo, foi a aluna que recebeu essa instrução formal. Vamos agora para a gente pensar que é muito importante acabar com certos mitos. Então, além de nos esforçarmos para os nossos filhos falarem português e usarmos o privilégio que nós temos de uma comunidade falante de português ao nosso redor, nós temos que combater mitos, porque às vezes os professores falam de coisas que não são certas. Ou às vezes você escuta até um pai falando isso, ou uma pessoa. Então é muito importante a gente saber o que é certo e errado dentro da pesquisa de aquisição de linguagem para saber responder e combater os mitos sobre a aquisição bilíngue. Primeiro mito: expor as crianças a uma língua de herança terá um efeito negativo na aquisição da língua utilizada na escola. Mentira! Se um professor falar, olha, espere aprender o inglês para depois aprender o português, isso é errado. Quanto mais você aprender o seu português, melhor você vai desenvolver a língua da escola. A língua de herança, ela sustenta a aquisição da língua da escola. Nunca aceite que um professor diga para você parar de falar português ou que você deve esperar falar português. Não, você deve continuar e se esforçar cada vez mais, porque isso vai ajudar a criança a desenvolver a língua da escola. Mesmo se a criança tem alguma dificuldade de aprendizagem. Por exemplo, eu tenho um filho que não tem um desenvolvimento atípico na aprendizagem dele. E vários professores, inclusive fonoaudiólogos, me falaram para eu parar de falar português. E eu não parei. Graças a Deus, eu estava estudando sobre bilinguismo e eu pude ensinar essas pessoas. Vocês estão enganados. Quanto mais esse meu filho aprender e desenvolver a língua de herança, melhor ele vai aprender a língua da escola. E foi isso que aconteceu. Hoje ele é bilíngue e conseguiu avançar nas 2 línguas. Outro mito: as crianças devem primeiro ser alfabetizadas na língua da escola para depois iniciarem a alfabetização na língua de herança. Não! É importante alfabetizar ao mesmo tempo. O cérebro é fantástico. Ele tem essa capacidade de transferir conhecimentos entre as línguas. As habilidades linguísticas, elas estão o tempo todo se conectando nas várias línguas. Então, quanto mais eu aprendo a fonética, a alfabetização do português, mais eu tenho habilidades para transferir e aprender as outras línguas, no caso aqui, o inglês na escola. Então, se algum professor falar, espere aprender o inglês primeiro, para depois aprender a ler e escrever em português, mentira. Quanto antes fizer e quanto mais fizer, melhor será para o desenvolvimento da linguagem da escola. Outro mito: pessoas bilíngues falam sem sotaque. Isso talvez seja uma questão, às vezes, que nós temos. Quando a gente vai para o Brasil, alguém fala assim, mas ele está falando português com sotaque. Mas é lógico, todas as pessoas bilíngues
tem sotaque. O sotaque faz parte da identidade linguística, da história linguística de uma pessoa. É impossível falar sem sotaque. Eu falo inglês com sotaque. Por quê? Eu nasci no Brasil, sou falante nativa de português e aprendi o inglês quando eu me mudei para os Estados Unidos. Então, é óbvio que eu sempre vou falar inglês com sotaque. E isso não é uma vergonha. Isso é uma característica da minha identidade como falante bilíngue. Então, é muito importante a gente não recriminar o sotaque dos nossos filhos e entender que o nosso sotaque como bilíngue também é um representante da nossa identidade. Muito bom para nós que temos várias línguas, não é verdade? Ter sotaque quer dizer que nós temos vários poderes. Um deles é ser bilíngue. Outro mito. Uma criança deve ser exposta no máximo a 2 línguas. Não! O nosso cérebro é fantástico. Ele tem uma capacidade muito grande de aprender línguas. Então, se você tem um pai que fala espanhol, a mãe que fala português, o avô que fala inglês, que bom! Falem bastante, tenham bastante essa comunicação. Lembra, quanto mais insumo e mais necessidade de produção, melhor vai desenvolver o vocabulário, mais vai atingir aquele patamar de aprendizado da gramática. Então, a ideia é óbvio que se os 2 pais falam português, vai ter mais insumo. Mas não tem problema se um pai fala uma língua e outro pai fala língua. A ideia é que você determine a política linguística familiar. Um fala uma língua, outro fala outra língua e sempre vai usar um elemento, um dia, um jantar, vai ter aquele evento especial para falar a sua língua de herança. Outro mito. Crianças criadas na mesma família desenvolverão o mesmo nível de proficiência como falantes de herança. Pensa aqui comigo. Se a ideia é que a nossa proficiência depende do input, do insumo que a gente recebe e na necessidade de produção, geralmente o primeiro filho que nasce na diáspora, ele tem mais insumo e produção, porque os 2 pais, ou um pai, fala o tempo todo em português. Mas daí nasce o segundo filho. Essas 2 crianças vão usar geralmente a língua da sociedade e não a língua de herança, porque é a língua que eles têm mais habilidade. A língua de herança tem menos insumo, então eles precisam desenvolver. Então, geralmente o segundo filho vai ter menor habilidade na língua de herança, porque ele vai ter menos contato, porque vai ter menos acesso. Mas isso tudo a gente vai se empenhar, a família vai empenhar, vai buscar a comunidade, vai buscar o ensino formal, porque todas as crianças são capazes de atingir níveis altos de proficiência. Mas é preciso se empenhar. O importante aqui é não esperar que eles tenham o mesmo nível. É compreender que algumas crianças vão ter níveis diferentes de produção de proficiência. E isso não é um problema. O grande problema é como fazer para aumentar essa proficiência. Outra coisa, ser bilíngue é ter igual influência em 2 ou mais línguas. Não é verdade. As pessoas bilíngues, trilíngues, plurilíngues, elas têm diversas proficiências nas suas diversas línguas. Então, vamos pensar, o tipo de proficiência que eu tenho em espanhol não se compara com a proficiência que eu tenho em inglês. Então, cada língua você tem um tipo de proficiência, porque isso é determinado pela qualidade e quantidade de insumo e de produção. Como eu produzo e leio muito mais em inglês do que em espanhol, a minha proficiência é melhor em inglês. Eu estou precisando melhorar a minha proficiência aqui em espanhol. Então, estou lá batalhando para melhorar. Então, a ideia é, nós temos diferentes níveis de proficiência e todos nós somos bilíngues. Por quê? Se a gente usa e vive nessa língua, você sabe comprar um pão de queijo no mercado brasileiro. Se você sabe conversar com a pastora, se você sabe pedir para o papai e mamãe o que você quer comer, você é bilíngue. Mas você precisa ir batalhar para aumentar esse nível de proficiência. E a gente tem a vida inteira para fazer isso. Eu comecei a aprender inglês recentemente, quando eu me mudei para os Estados Unidos, que eu melhorei meu nível de proficiência em inglês. Porque a vida é assim, a gente aprende o tempo todo e o resto da vida. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito. Eu não sei se há perguntas que vocês querem fazer. Aqui da internet ainda da internet não tem nenhuma pergunta, mas existe alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Quando você fala sobre insumo, você está falando sobre vocabulário, quantidade
de palavras adquirida por estas crianças, por este aprendiz? E insumo é tudo. É que em português não tem a tradução perfeita. Em inglês a gente fala input. É tudo que você recebe, né? Então, tudo que você recebe, a gente chama na linguagem de insumo. Então, quanto maior esse insumo, melhor você vai ter acesso. Mas o que a gente descobriu nas pesquisas é que só o insumo não é suficiente para aprender uma língua. Então, pensa, se eu quiser aprender japonês, se eu pegar só vídeos em japonês e ficar recebendo o insumo, não é suficiente para aprender. Então, o que precisa para desenvolver uma língua? Você receber o insumo, mas você ter a necessidade de uma produção com sentido. Então, você se colocar nas situações em que você precisa falar. Então, você precisa receber, aprender, mas você precisa botar o seu cérebro para lá, mexer e produzir sentido. Por isso que a gente percebeu muito que, às vezes, a situação de falar uma língua necessita muito a interação com as pessoas. Porque é nessa interação com as pessoas que nós temos a necessidade de produção. A pessoa não entende o que a gente está falando, e daí o nosso cérebro vai lá e busca outra palavra, busca outro jeito de falar. Então, é isso que é aprender. Receber esse insumo de todos os jeitos possíveis. Música. Eu boto música em português no meu carro. O iPad dos meus filhos estão em português. Tudo que eu posso fazer para que eles tenham um tipo de qualquer insumo em português, eu coloco. E sempre perguntando em português, pedindo para que eles falem. Eu não recrimino quando eles falam inglês, porque a gente sabe que recriminar não dá certo e não é nem eficiente para aprender uma língua. Mas o que a gente pode fazer é, quando eles falam inglês, você dá um modelo de como falar em português. Eles podem falar assim, I want cake. Você quer bolo? É isso? Então você está dando o modelo, você está dando o insumo para ele aprender no futuro a repetir isso. Então não fala, não fala inglês comigo. Não, podem falar, mas vamos aprender qual é a possibilidade de falar em português. Tem mais uma pergunta. Doutora Ivian, aqui na internet eles perguntaram, a criança esquece o que aprendeu na infância se não praticar o português na adolescência? Então, a questão é assim, a língua você aprende, mas você precisa praticar. Se você para de praticar, não é que você esquece, ela fica lá registrada numa parte do seu cérebro e daí, quanto menos você pratica, mais difícil é de acessar aquelas palavras. Então, por exemplo, essa semana eu conversei com uma pessoa e falou assim, eu aprendi aprendi francês, mas como eu não pratico mais, parece que eu encrenco na hora de falar. É por causa disso. Então, você sabe o francês, ele está lá, mas o acesso a essa informação, o caminho que o cérebro tem para chegar a essa informação precisa ser renovado. Então, quanto mais você pratica falar, mais rápido é esse acesso à sua informação. Mas quanto menos você pratica, mais o cérebro fica buscando onde que está essa informação, onde que está. E demora um pouco, por isso que fica encrencado. Então, a ideia é que a ampla exposição vai ser mais importante. E a questão, existem muitos pesquisadores que falam sobre o tempo crítico de aprendizado de uma língua. Isso é muito acreditado, as pessoas acreditam nisso, vários pesquisadores, mas há pesquisadores que confrontam essa ideia. Mas eu acredito que tem alguma coerência nessa ideia de que existe um período crítico para aprender a fonologia da língua, não o vocabulário e outras coisas. Mas, por exemplo, para você aprender a falar com o sotaque nativo, como um falante nativo, se percebe que existe um período crítico. Quanto antes você aprender essa língua, que hoje se acredita que é do 0 até a puberdade, você vai conseguir ter uma fonética de um falante nativo. Então, eu aprendi inglês depois de adulta. Então, eu vou sempre ter sotaque em inglês, né? Isso é normal. Mas se uma pessoa aprender o português no início da vida, quanto mais aprender, mais início, menos sotaque, quer dizer, menos divergência fonética vai ter em relação ao nativo. Mas o vocabulário não. O vocabulário a gente pode aprender o resto da vida.
A gente está sempre tentando melhorar. Mais alguma questão? Sim. Quando você falou sobre, a senhora falou sobre a questão de Miami, que implantou alguns programas em escolas, como que foi esse movimento? Então, as escolas de Miami, hoje nós temos 2 escolas que são bilíngues, então elas oferecem português dentro da grade curricular, do kindergarten até a 8ª série, e uma outra que oferece até o final, né, do high school. E dentro da grade curricular são geralmente 2h30 de português e depois 3 horas de inglês por dia. Essas crianças, elas têm um amplo acesso, né? Olha aqui, ó, um amplo acesso, e elas vão atingir um nível avançado de proficiência, porque elas têm essa oportunidade. Mas há outros tipos de escolas. Há escolas que oferecem o português como língua eletiva, que é a partir do middle school e do high school, você tem 1 hora de português a cada 2 dias. Ou também há a possibilidade de escolas comunitárias como línguas de herança, que são as escolas dentro das igrejas ou escolas dentro atividades extracurriculares que os pais criam dentro das escolas. Então, são vários modos. E, geralmente, como elas iniciam? Elas iniciam com os pais. Por isso que o livrinho aqui, eu quero muito que vocês leiam e divulguem e usem, porque os pais têm... E o consulado, os pastores, as pessoas da comunidade vão ajudar a sua voz ter força. Então, vocês vão criar um grupo de pais. Fala, nós queremos português dentro da escola. Então, vocês vão pegar esse grupo de pais, vão buscar o consulado, o apoio do consulado, o apoio dos pastores, o apoio da comunidade, e vocês vão falar dentro da escola. Vocês vão conversar com o principal, com o diretor da escola. Nós temos uma comunidade falante de português nessa escola. Nós temos que implementar como aula extracurricular ou como eletiva, escola bilíngue, e daí a escola vai determinar como naquele momento é possível começar implementar um programa de português. Mas o importante é que os pais mostrem e se organizem. Os pais organizados têm muito poder aqui nos Estados Unidos. Não é como no Brasil, que você deixa a criança na escola e pega e não tem relação com a escola. A cultura escolar americana os pais participam da escola. Então, os pais precisam participar, inclusive, falando o que eles esperam da escola. Eles esperam que a escola acolha a língua de herança, que a escola alfabetize essas crianças, ajude os pais no desenvolvimento da língua de herança. Busque um professor. Pode ter um professor que é falante de português na escola e que às vezes a gente não sabe, porque ele está falando só inglês. Eu começo a buscar no WhatsApp do grupo de pais quem você sabe que dentro dessa escola fala português. Tem um professor? Tem alguém? Essa pessoa vai se aliar a vocês. Vocês vão, leva lá um brigadeiro para essa pessoa e fala, vamos trabalhar juntos para implementar o português como língua de herança na modalidade que puder iniciar, se é como extracurricular, se é como eletiva, não importa. Importa que a gente comece. Começando, a gente vai fazendo o programa crescer. Mais uma pergunta. Digamos, um modelo de ação para entrar dentro de uma instituição escolar, a tomada de decisão, ela parte direto do principal, ou você precisa recorrer a um distrito escolar para poder chegar até determinadas comunidades e escolas locais? A decisão é do principal. É do principal. É do principal. Depois a gente pode buscar o apoio do distrito com dinheiro para implementar em outras escolas, mas a decisão principal, quem faz a decisão de pôr ou não pôr a língua é o principal. Então, o principal, o vice principal, as pessoas do departamento de línguas da escola leva brigadeiro para eles e vamos conquistar eles para nossa jornada, que é fazer essas crianças desenvolverem a língua de herança deles.
Se por acaso for mineiro, é melhor levar um pão de queijo. Pão de queijo, com certeza. Qualquer coisa, que comida do Brasil é muito boa, né? Existe um currículo, e nesse currículo, todos os principals, eles têm uma margem para adicionar aquilo que a comunidade local necessita. Isso. Então, tem a base, que é o currículo vindo do superintendente, Sim. e aí adicionar. O estado da Flórida tem a língua portuguesa como curso, dá para implementar, existe esse curso cadastrado, mas a ideia é que vocês têm que ganhar a diretora da escola. A diretora da escola tem que embarcar nessa aventura junto com as famílias. Por favor. Doutor, Isso. eu tenho duas perguntas. Sim. A primeira, você desenvolveu no sul da Flórida um programa que está envolvendo as escolas. Entendi bem? Então, não fui eu. São vários pais, é um esforço muito grande. Desde antes de eu chegar da Flórida, havia esse esforço de várias pessoas do Centro Cultural do Brasil e Estados Unidos, dos professores de português, dos pais. Então, houve vários esforços e as pessoas conseguiram implementar uma primeira escola. Existem várias escolas bilíngues de português nos Estados Unidos, não é só no sul da Flórida. Existe em Rhode Island, existe escola bilíngue de português. Em Massachusetts, existe escola bilíngue de português. Na Califórnia, em Utah, existem escolas bilíngues de português. Então, a ideia é que sempre se parte, por exemplo, as escolas de Utah, elas começaram por causa de uma mãe. Ela era uma americana, casada com um brasileiro, e ela fez de tudo e conversou com todo mundo e foi atrás até que ela conseguiu instaurar programas bilíngues de português em Utah, numa época que eles estavam, o Estado estava querendo abrir escolas bilíngues e ela conseguiu que implementasse português. Então, a ideia não é uma pessoa, às vezes, mas são várias pessoas. E eu sinto muito que, nesse momento, é um momento feliz, porque nós temos o consulado, está muito envolvido em apoiar a abertura de programas, a comunidade está empenhada, então nós temos que usar esse momento, que é um momento privilegiado. É muito interessante saber disso. Isso. E a segunda pergunta é: como conscientizar que a nossa luta, a minha luta aqui como pastora, não é minha, mas de vários colegas, é como conscientizar os pais da importância deles falarem, como você muito bem colocou, falarem com os filhos. Eu sempre estou falando, fala em português com a sua criança, mas esse mecanismo de conscientização, você tem alguma ideia? Foi por isso que eu escrevi o livro, né? Para o livro chegar às pessoas que eu não conseguiria chegar. Mas eu estou disponível para sempre conversar com as famílias, o consulado com certeza está sempre disponível a fazer esse engajamento. E a ideia é a gente multiplicar, a gente vai ser multiplicador dessa informação, né? Porque na minha experiência, o que atrapalha muito às vezes, esses mitos de que se falar português dentro de casa vai atrapalhar no desenvolvimento do inglês. Ou algum professor vem com essa ideia, espera um pouquinho para ele pegar bem o inglês. Depois, isso é mentira. Toda a aquisição de linguagem, ela está conectada. Então, quanto mais forte você aprende uma língua, melhor você desenvolve a outra língua. A aquisição de linguagem, ela está conectada. Ao nosso cérebro, as línguas estão todas conectadas. Elas não estão separadas, elas estão conectadas. Então, quanto mais forte você desenvolve uma língua, mais você tem a base para desenvolver a outra língua, porque uma estrutura sustenta a outra estrutura. Então, a ideia se as pessoas têm esses mitos, nós precisamos educar as pessoas. Né? Como eu eduquei a fonoaudióloga do meu filho, as professoras do meu filho, eu fui muito privilegiada, porque naquele momento, quando meu filho foi diagnosticado com autismo, eu estava fazendo um mestrado sobre bilinguismo. Mas se eu não estivesse, eu não teria argumentos para confrontar aquela informação errada. Então, por isso que eu quero muito que as pessoas tenham acesso à informação, porque isso são mitos. As crianças são capazes de aprender várias línguas. O nosso cérebro é fantástico.
E quanto mais nós aprendemos, mais fácil fica aprender outra língua. Porque um aprendizado sustenta a outra. Então, quer falar bem português? Aprenda. Quer falar bem inglês? Quer escrever bem em inglês? Tem que falar bem em português também, porque isso vai sustentar. O que nós vemos nas pesquisas sobre English Language Learners, né, os alunos que não se adaptam nas escolas americanas e acabam tendo muitas dificuldades, são os alunos que interromperam as suas línguas de herança. Aqueles alunos que os pais não falam a língua de herança, eles começam a escola, os pais não falam a língua mudam para a língua da escola. E daí, a língua que os pais falam não é a base da escola, porque é outro vocabulário, é outra coisa. Então, aqueles que não têm a base forte da língua de herança, eles não sustentam o inglês. Então, quanto mais você falar português, a português é a sua melhor língua. O seu vocabulário mais rico é na sua língua nativa. A sua gramática mais desenvolvida é na língua nativa. Então, você tem que oferecer isso para os seus filhos. Se você mudar para o inglês uma língua que você não tem tão bem estruturada, com vocabulário tão rico, ou com uma gramática tão elaborada, você não está ajudando o seu filho. Porque o que você ajuda é se você oferecer essa riqueza de insumo, essa riqueza de situações na sua língua nativa. Porque é essa que você tem melhor. Então, seu filho vai desenvolver melhor o português e melhor o inglês, se você oferecer a língua que você tem mais riqueza para oferecer. Obrigada. Eu vejo que um grande desafio hoje, na minha comunidade, tem um grande número de students, né, vão de middle school a high school, que já não conseguem absorver e entender o que nós falamos nas reuniões em português. Isso é um grande desafio para a gente hoje. Então, o que acontece? Aí termina aquele que está liderando, mudando para inglês e cantando em inglês para facilitar o entendimento desses nossos students, né, a partir de 12 anos, realmente. E esse é o primeiro desafio. Eu encontrei que o problema são os pais. O grande desafio, como a pastora Rita falou, os pais não estão conscientes, porque eles chegam aqui e dizem, não, você tem que falar só inglês. O português vai atrapalhar. Tem medo, né? Os pais têm medo. Agora, o que eu acho interessante é que muitos desses pais não falam inglês direito. E não falam inglês. Então, aí acontece alguma coisa. Então, oferecer a língua que você sabe melhor para o seu filho. Porque aí que está o desenvolvimento melhor. Se você é falante de inglês nativo, fale inglês com seu filho. E pode ser, o pai fala inglês, a mãe fala português. Cada um fala a sua língua nativa, né? Porque assim você oferece uma estrutura muito rica. Mas se não é a sua língua nativa, use a sua língua nativa. Mas quando os pais não falam inglês, então existe um problema de comunicação em casa mesmo. Existe. Se a criança passa de 8h30 até 3h34 horas na escola, chega em casa depois os pais chegam em casa às 7, 8 horas, não conversam com os filhos. E aí, o filho também, porque os pais falam português, alguns pais não falam inglês. A gente talvez tenha que considerar que esses pais precisam conversar mais com os filhos. Mais em português, e isso já tem registrado nas pesquisas muitos conflitos geracionais e conflitos familiares, porque os filhos não desenvolveram o português, ou no caso a pesquisa que eu conheço é o chinês, e os pais não falavam inglês. Então, quando fica adolescente, a família não consegue mais se comunicar e cria grandes problemas de identidade para o jovem, grandes problemas intergeracionais, né, dentro da família. Então, isso é uma questão que a gente fala assim, a língua de herança não é só para ajudar o inglês, mas é também um fator da identidade da família, né? Quanto mais forte essa identidade, quanto mais a criança se sente confortável nessa identidade, mais fácil será navegar a adolescência também. Então, nós temos os reportes das pesquisas que falam, quanto mais você tem a língua, a identidade, essa comunidade, mais fácil é navegar a adolescência por causa das crises entre famílias. E acho que o senhor comentou muito bem, né? O que fazer nessa situação que às vezes os alunos viram adolescentes e eles não têm realmente o nível de proficiência necessário para participar de uma discussão em português.
né? Então você tem que mudar para o inglês, sim. Mas a ideia é mudar e usar conscientemente. Então, daí, criar formas de usar o inglês e o português. Então, você vai dar o modelo em português e o entendimento em inglês. Porque a gente só aprende se tiver compreensão, se tiver necessidade de produção e entendimento. Né? Lembra que só ouvir não adianta. Temos que produzir sentido. Então, vai precisar usar inglês para produzir sentido? Pode usar. Mas a ideia é que você também dê o modelo e dê alternativas para ele incrementar aos poucos o uso da língua portuguesa. Então, pode trazer um vocabulário bilíngue, um cartaz com o vocabulário em inglês e em português. Então, hoje nós vamos discutir isso. Bota as palavras em inglês e bota as palavras em português. E daí, toda vez que você for discutir, lembra, essa palavra em inglês significa isso em português. E daí você vai dando mecanismos para as pessoas aumentarem o vocabulário delas aos pouquinhos. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelas perguntas. Eu fico muito feliz de compartilhar e participar da comunidade, compartilhando meus conhecimentos, minha pesquisa. Estou sempre aqui para ajudar. E da parte do consulado, nós queríamos agradecer muito também a doutora Lívia pela apresentação. Foi muito informativo, eu acho que isso vai ajudar muito a comunidade brasileira aqui na nossa região. E eu queria fazer um comentário também. O Brasil é o principal parceiro comercial da Flórida. 1/3 das exportações dos Estados Unidos para o Brasil passam pela Flórida. O Brasil está entre os 10 maiores investidores internacionais da Flórida. E terceira origem de turistas estrangeiros para a Flórida. Ou seja, uma enorme integração que tende a aumentar entre a economia do Brasil e a economia da Flórida. Nós, do consulado, recebemos regularmente informações de empresas americanas, governos locais, que querem contratar pessoas fluentes em português e inglês. Então, além da questão cultural, além da questão da identidade, além da questão afetiva, há um elemento econômico muito importante para manter o português, manter a fluência do português na Flórida e nos Estados Unidos. Cada vez mais vai ser um ativo para aquela pessoa que domina, além do inglês, também o português, para conseguir um melhor emprego, uma melhor posição aqui nos Estados Unidos e na Flórida. Então, é um investimento de tempo, às vezes de dinheiro, mas é um investimento que, mais do que se paga, o filho, a criança, terá condições de ter um desempenho melhor no sistema educacional, no mercado de trabalho e nas universidades. Então, vale a pena. Vamos investir no português. Boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês. Obrigada. Muito bem.